Olá, iremos continuar a abordar o processo metabólico, mas nesta unidade vamos nos focar nas reações de fase 1 oxidativas catalisadas pelas enzimas monoaminoxidase e peroxidases. O que se pretende é que consigam descrever algumas destas reações e as suas consequências biológicas. Começando pela monoaminoxidase, esta é uma enzima que está presente na membrana externa das mitocôndrias de praticamente todos os tecidos, sejam eles no cérebro, o rim, o fígado, o intestino, enfim, o tecido cardíaco. É uma enzima que geralmente está dividida em duas classes de isoenzimas, a monoaminoxidase A e a monoaminoxidase B. Esta enzima tem muita importância no metabolismo, por exemplo, das catecolaminas, e uma das principais consequências do seu processo metabólico é a produção de um produto de reação denominado peróxido de hidrogênio. Bom, podemos dar dois exemplos de reações catalisadas por estas enzimas em cada uma das suas classes, ou tipo de isoenzimas. Uma delas é aquela que ocorre no caso do metabolismo do propanolol. O propanolol, que é um fármaco beta-bloqueador, tem a capacidade de induzir efeitos biológicos e terapêuticos e que é metabolizado numa primeira fase pelo citocromo P450 por desalquilação da sua amina secundária, transformando-a numa amina primária. Esta amina primária é facilmente metabolizada pela monoaminoxidase, com a formação de um acetaldeído, libertação do grupo amina e produção, então, do peróxido de hidrogênio. Uma outra reação catalisada também pela monoaminoxidase, neste caso pela MAO-B, é aquela que está aqui representada no metabolismo de um composto utilizado em termos experimentais para produzir efeitos neurológicos idênticos àqueles que ocorrem com a doença de Parkinson. O MPTP é então metabolizado pela monoaminoxidase B num processo também de desaminação, mas neste caso com desidrogenação, que por fim dá origem a um metabolito reativo chamado MPPP, que é responsável pela sua atividade parkinsoniana. Temos então que a monoaminoxidase é, no fundo, um conjunto de enzimas que são responsáveis pelo metabolismo das aminas e que pode ter como principal consequência biológica a produção de peróxido de hidrogênio com indução do fenómeno de stress oxidativo. O caso das peroxidases é que são enzimas que têm uma atividade metabólica muito similar àquela que ocorre com o citocromo P450. No entanto, não requerem NADPH como cofator para o seu processo reacional. São enzimas que são catalisadas por enzimas, ou melhor, são enzimas normalmente presentes em tecidos extrahepáticos. Temos como exemplo a mieloperoxidase, presente nos leucócitos, ou a prostaglandina H sintetase, muito presente em células inflamatórias. Estas enzimas metabolizam essencialmente peróxido de hidrogênio e lípidos ou hidroperóxidos lipídicos, como, por exemplo, aqueles que ocorrem no metabolismo do ácido araquidónico. E têm como co-substratos, potencialmente fármacos, num processo de co-oxidação. Um dos exemplos que temos aqui descrito é aquele que ocorre com o fármaco a triclopidina, que é um antiagregante plaquetário. Na realidade, aquilo que acontece por ação desta peroxidase é que, ao metabolizar o peróxido de hidrogênio, a triclopidina é também por ela metabolizada com a formação de um metabolito que tem capacidade de produzir um efeito biológico tóxico, que é a granulocitose. Temos então, assim, dois exemplos, ou duas enzimas fundamentais no processo oxidativo das reações de fase 1 em termos não microssomais. Muito obrigado pela vossa atenção.